Esse é o tesouro que nós podemos ter com o Senhor, realmente de estarmos na presença dEle. Temos mais alguns irmãos, né, que estão aqui. Temos a Ivonete, a Miriam, a Gel, o Henrique, né, a Adriana. Vi que tinha mais alguém aqui. Né, que bom que a gente pode estar com os irmãos, né? Que bom que, apesar dessa situação, a gente pode ainda, né, compartilhar da palavra de Deus. Não pode ficar mexendo no celular, né? Só estou aqui porque eu quero acompanhar. Irmãos, nós temos um grande desafio. Um desafio de entendermos a palavra de Deus e vivermos essa palavra, né? Não apenas sermos ouvintes, mas praticantes. Talvez se eu for falar o tema agora, alguns vão dizer, não, esse tema eu não preciso. Que bom, tomara que não, né? Tomara que você já esteja, digamos assim, vivenciando isso de uma forma real na sua vida. Mas eu quero convidar você a abrir em Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 16. Hebreus 12, do 14 ao 16. Hebreus 12, não consigo ver se você em casa já está com a Bíblia aberta, né? Capítulo 12, versículo 14 ao 16. E é um texto muito, muito importante, né? Toda a palavra de Deus é importante, não há menos nem mais, mas alguns deles, né, nos orientam de uma forma mais direta. E aqui a gente vai encontrar alguns imperativos, algumas ordens, algumas coisas que não são opcionais para nós como cristãos. E a palavra de Deus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Muito interessante essa palavra, e hoje eu quero convidar você, né, que já está conectado. Alguns estão no YouTube e eu não consigo ver, né? Alguns outros estão aqui. Que bom tê-los. E eu espero que Deus possa estar falando um pouquinho mais ao teu coração e ao meu coração nessa noite. Então eu quero continuar nessa estrada, né? Como eu mencionei semana passada, pouco usada. E a gente conhece muitos caminhos, digamos assim, que são mais usados. Para ir para Joinville, nós usamos a 101. É uma estrada boa, bem utilizada. Há alguns atalhos que não são tão usados. E esses atalhos talvez possam representar, na verdade, o caminho do perdão. Essa estrada do perdão, do liberar perdão, do pedir perdão. E Hebreus, ele vai nos mostrar alguns imperativos que não são opcionais. Quando a palavra de Deus aqui nos diz: seguir a paz com todos e a santificação. Não é uma escolha, ou é uma escolha, mas não é uma opção onde eu posso fazer quando eu quero, ou viver e andar nela quando eu quero. Então, a primeira ordem que esse texto nos dá é que nós devemos sempre procurar viver em paz com o nosso próximo, em paz com Deus e em paz conosco mesmo, e em paz com o nosso próximo. Seguir a paz, seguir esse caminho, essa estrada que nos leva à paz. Salmo 34, 14 diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Olha só. Procurar a paz e realmente nos empenhar em alcançar. Não é algo tão simples, mas deve ter o nosso esforço. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 18, diz:
dentro das virtudes que ele recomenda, se possível, quanto ao depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de mim, eu devo buscar a paz com todas as pessoas. É interessante que na lei de Moisés havia nos mandamentos: não matarás, não matarás. A gente entende com clareza o que é essa ação, o que é essa atitude. Mas Jesus, ele vai ampliar esse não matarás. Jesus, ele vai proibir o ódio, a vingança, se irá de uma forma injusta contra alguém. E Jesus vai dizer: olha, se você cometer isso, você já está pecando no seu coração. Quem já fuzilou alguém com os olhos? Não com uma metralhadora. Quem já desejou algo no seu olhar, que o seu coração teve vontade, de fuzilar o outro? É isso que Jesus está falando. O nosso ódio, a nossa ira pode nos levar a pecar quando nós não controlamos ou de forma injusta. Então, Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, reconciliar-te com o teu irmão, então, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Eu não sei se agora, acho que deve ter caído a transmissão, acho que só o som vai ficar, porque desconectou aqui embaixo. Só um minutinho, então. Vamos ver se agora vai reconectar. Talvez você vai ouvindo, Você vai ouvindo o som em casa. Os irmãos que estão aqui agora, você tem privilégio, viu? Que bem está na igreja. Aqui é ao vivo, Quem está em casa vai só ouvir a voz. Irmãos, imagine se esse fosse o arrebatamento agora. Nós tivesse sumido aqui da igreja e você ficado em casa. Não ia ser um desespero? Você ia dizer: puxa vida, será que o pastor e os irmãos foram arrebatados? Estou brincando, irmãos, voltou a nossa imagem, foi um problema técnico aqui. Então, vou repetir. Jesus, ele disse em Mateus 5, 23, 24, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. E Jesus vai dizer ali: olha, e tenha pressa. Tenha pressa. Um caminho, uma estrada, onde Jesus nos leva a buscar a reconciliação. Você que já é cristão há muito tempo, você já fez isso? Você já deixou a tua oferta no altar e disse: Deus, eu vou deixá-la aqui reservada, mas eu vou primeiro reconciliar com meu irmão e depois eu volto aqui e coloco no teu altar. Quantas pessoas será que já tiveram essa coragem de se expor, talvez no momento do culto, deixar ali, e talvez o tesouro perguntar: irmão, mas essa oferta aqui, não, irmão, espera, eu tenho que acertar algumas coisas ainda antes de entregar ao Senhor. Sempre procurar viver em paz, e esse é o caminho, de nos reconciliar. Segundo, devemos seguir no caminho da paz e da santificação. Então, um caminho, de duas vias aí que você anda, uma dobradinha muito interessante, onde nós procuramos perdoar, ser perdoado, viver essa comunhão, essa paz e andar na santificação. A santificação é essa caminhada, esse processo daqueles que se convertem a Jesus e decidem andar com Jesus, e agora a sua vida vai sendo transformada. Processo da santificação, onde o único alvo agora é ser imitador de Cristo, é agradar ao Senhor, agradar a Deus através da vida. Um caminho onde vai exigir muitas renúncias. O caminho da santificação é realmente um desafio de abrir mão de muitas coisas que não são necessárias quando nós compreendemos o poder, a graça e o amor de Deus em nossas vidas.
Mas há um terceiro imperativo que diz que nós precisamos ter cuidado duplo com aqueles que se desviaram ou se desviam do caminho, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha só o que esse texto está nos dizendo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6, ele vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guardando-te para que não sejas também tentado. Você precisa cuidar de você, cuidar do seu irmão. Você pode ir em amor, tentar trazê-lo de volta, mas ter o cuidado para não ser tentado ou realmente cair no mesmo erro e se afastar e contaminar e perturbar também a vida de outras pessoas. Aqui na praia a gente sabe, né? A gente vê e acha muito importante os salva-vidas que estão ali atentos. E eles vão procurar e vão buscar e vão resgatar pessoas que estão ali, às vezes, se afogando. Mas eles precisam cuidar da pessoa que está ali e também cuidar deles mesmos, para não sucumbir, submergir também naquele momento. Eu creio que é isso que a palavra de Deus está nos dizendo: olha, tenha cuidado de você, mas também se cuide, para que você não seja levado junto com aqueles que estão contaminados com amargura no coração e contamine também o teu coração. Onde está a origem dos conflitos nos nossos relacionamentos? São vários, mas qual é a solução dos conflitos na nossa vida? O caminho é o caminho da reconciliação, é o caminho do perdão. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falando, cristãs ou não: naquela loja eu não vou mais, não me atenderam bem, fui maltratado, não volto mais naquele lugar. Outros dizem: olha, naquela igreja eu fui lá uma vez e me trataram assim, assado, não quero mais ir lá. Algumas pessoas podem dizer: olha, o pastor lá da igreja me disse isso. Os irmãos lá da igreja fizeram isso. Eu não quero mais saber daquela igreja. Quantas vezes nós ouvimos isso em tantos lugares? Ou alguém dizendo assim: não, eu não vou ajudar mais. Eu não vou fazer mais nada, porque as pessoas lá não me escutam, eles não aceitam a minha opinião, isso e aquilo, e a pessoa vai se afastando até mesmo de servir a Deus por essas situações. O que nós podemos perceber em cada uma delas? Será que tem algum fundinho de mágoa ali? Tem alguma coisa que não ficou resolvida? Com certeza. Não adianta a gente mudar de endereço, mudar de cidade, mudar de país, se a gente carregar junto as nossas mágoas, as nossas amarguras e não resolvê-las. Será que tem algo não resolvido? Quem ganha nessa situação? Quem ganha quando o casal está em guerra? A família, os filhos, na igreja, no trabalho. Será que nós precisamos fazer algumas perguntas? Eu pensei nelas, para nos ajudar a pensar se nós precisamos tomar alguma atitude em nossa vida. E eu coloquei algumas perguntas para nós pensarmos. Tem alguma pessoa que você não consegue olhar nos olhos? Que você não consegue conversar com naturalidade olhando nos olhos? Tem alguma pessoa da família que você não consegue abraçar e dizer: olha, eu amo você? Você acaba se desviando. Tem alguém que você não consegue ficar no mesmo ambiente, lá no seu trabalho, ou na sua casa, ou até mesmo na igreja? Se algumas delas você responder que sim, é porque tem algo que precisa ser resolvido. Qual é que foi a sugestão de Jesus? Vai logo. Eu lembro de uma historinha
que fala sobre essa questão de pedir perdão ou perdoar, onde a sugestão é que você coloque na sua mochila ou embaixo da sua cama, na sua casa, coloca lá uma ou duas batatinha inglesa mesmo, e deixa lá. Deixa, mas deixa mesmo. Deixa por alguns dias, deixa por algumas semanas, deixa por alguns meses. E você vai perceber que algo não está bem. Você vai sentir que algo está cheirando mal, que algo está insuportável até mesmo de você permanecer naquele lugar. Queridos, essa ilustração me ajudou a entender muito sobre a questão de buscar o perdão ou perdoar, porque é justamente isso que o pecado, é isso que a amargura por não perdoar e não liberar perdão vai trazer em nosso coração. É isso que o texto diz, vai contaminar tanto a nossa vida como aqueles que estão ao nosso redor. Então nós devemos ter esse cuidado e não permitir que fique realmente alguma raiz de amargura no nosso coração, porque se ele brotar, ele vai produzir os seus maus frutos, e ele vai perturbar, e ele vai se ampliar, e vai contaminar mais pessoas que estão próximas de nós. Muitas pessoas dizem, o problema é meu, e eu quero dizer que isso não existe. Não existe você dizer que o problema é teu. Porque você vai ter pai, você vai ter mãe, você vai ter irmão, você vai ter alguém ao seu lado. Ninguém está sozinho, ninguém está ilhado em algum lugar que não tem alguém para se relacionar. Ou até mesmo na igreja, vai dizer, não, o problema é meu. Mas a Bíblia diz que nós somos parte do corpo de Cristo. E se o minguinho sentir alguma coisa, todo o corpo sofre. Então você não pode dizer, não, o problema é meu. Porque o problema é de todos que estão ao seu redor. Então nós precisamos entender que precisamos realmente ter pressa em resolver essas questões. E nós vamos ver alguns passos, algumas sugestões que podem te ajudar, me ajudar nessa caminhada, aonde nós podemos consertar dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz. Se você lembrar, se você perceber, vá ao encontro. Com esse espírito, com esse desejo de consertar. Se você é o ofensor, manifeste o seu arrependimento. Isso é muito importante. Há uma historinha no livro das 5 linguagens do perdão que fala de uma criança de 7 anos e ela achava que podia fazer bullying com as suas colegas, porque a sua avó havia falecido. Então ela sentia dor no seu coração e ela achava pela dor que ela sentia, ela podia causar a dor também a outras pessoas. E ela fazia bullying com as suas coleguinhas de 7 e 8 anos. Até que alguém ajudou ela a perceber que aquela atitude precisava ser corrigida, ajustada, consertada. Até que um dia, então, quando ela está no palco da escola, ela se manifesta diante de todas as pessoas ali, e naquele palco ela vai pedir realmente perdão para aquelas coleguinhas pelo que ela estava fazendo. E ela vai dizer, olha, e o que eu posso fazer para consertar essa situação? E o maravilhoso das crianças é que as amigas ali com 8 aninhos disseram, olha, nós ficávamos muito tristes e irritadas com você, mas nós só queríamos não ser aborrecidas, e nós queremos ser amigas suas. Uma atitude simples, mas de alguém que manifestou o seu arrependimento, manifestou o desejo de consertar e reparar aquilo que havia feito. Quando começa esse processo no nosso coração? Quando nós nos sentimos o desejo de buscar essa reconciliação, o perdão ou perdoar, nós sabemos que pedir perdão não é uma emoção, é verdade. Pedir perdão não é uma emoção, é uma atitude que precisa ser tomada. É difícil você dizer, não, agora eu quero porque eu estou feliz que eu vou pedir perdão.
Mas é isso que vai causar no seu coração se você decidir. Mas, por outro lado, apesar de não ser emoção, ela está na base do arrependimento. A base é a manifestação de arrependimento. Quando nós vamos perdoar, há emoção envolvida e ele vem por meio do arrependimento em nosso coração. Manifestar o arrependimento é o aspecto emocional do pedido do perdão. Você decide, você tem atitude, mas a emoção leva você a pedir perdão. Então nós precisamos demonstrar à pessoa ofendida que nós temos consciência da nossa culpa, que nós reconhecemos que temos vergonha da dor causada pelo nosso comportamento. Isso é arrependimento. Eu sei que fiz algo errado, eu estou sentindo isso e eu não quero carregar esse fardo, esse peso no meu coração. Diga que sente muito quando magoar alguém. Diga que sente muito quando você perceber que magoou alguém. O pedido de perdão, ele é gerado no ventre do arrependimento, o autor disse. Interessante isso. O pedido de perdão, ele começa a ser gerado quando nós nos arrependemos. E aí vem esse processo no nosso coração, na nossa mente, até termos a atitude. Por outro lado, quem é ofendido é tomado pelo sentimento de mágoa, e é importante que sinta que quem causou, quem é responsável pela sua dor, sinta isso, sinta que ele está também machucado. Sem a expressão de arrependimento, não há sinceridade. É fácil de perceber isso, né? Quando aquele pedido de perdão, muitas vezes, é dito apenas por uma atitude, mas lá no fundo a pessoa não demonstra nada nas suas atitudes. Diga as palavrinhas mágicas, as palavras certas: sinto muito, me perdoe. É importante nós darmos esses passos, porque isso representa assumirmos o nosso erro. Quando eu peço perdão, quando eu digo sinto muito, eu estou reconhecendo. E o autor diz que nós não conseguimos corrigir um erro quando nós deixamos de assumir a nossa responsabilidade por ele ou quando não me arrependo. Não há mudança. Não há mudança. Quando percebemos que alguém realmente demonstra por lágrimas, ou por sentimentos, ou por tristeza, ou com a sua voz embargada, ou com a sua cabeça baixa, o corpo fala. E nós podemos sentir realmente que há arrependimento. Então, uma dica: seja breve, mas seja específico. Dizer sinto muito, mas sinto muito pelo quê? Pelo que você sente muito? Dizer ao outro, ser específico no pedido de desculpa, deixar claro o motivo pelo qual você está indo ao encontro dele, pedindo perdão e desculpas, para que tudo possa ser realmente resolvido. O autor ele diz: não use adornos. E esses adornos são interessantes. Aquela pessoa que vai e diz: olha, eu estou arrependido, mas eu fiz isso por isso, e por isso, e por isso, e por aquilo que você fez. Na verdade, não está pedindo perdão, está acusando o outro, está se justificando. Não peça perdão e depois você vai apontar e dizer que fez isso porque o outro tem culpa. É como se você transferisse a culpa para o outro. Seja breve, objetivo e peça perdão pelo motivo correto. Não manipule os sentimentos. O arrependimento deve se concentrar na solução do problema. Esse é o passo que a Bíblia diz que Jesus disse: olha, se você deixar ali, vai lá e conserta. Resolva o problema, a questão. Se concentre na solução do problema. Mas muitas vezes nós magoamos as pessoas sem perceber. Magoamos sem perceber, sem intenção.
E se a pessoa ofendida não vier falar conosco, nunca haverá conserto. Vou contar só para vocês que estão ouvindo hoje. Aconteceu aqui na igreja. Só para os irmãos que estão aqui. Certo domingo, uma irmã veio na igreja e eu fui fazer uma brincadeira, bem sincera, uma brincadeira. Mas eu não sabia o que tinha acontecido com a irmã naquela manhã. E depois ela escreveu para mim, disse, pastor, me perdoa. Eu pensei, perdoar por quê? Não, porque eu fiquei magoada com o pastor. Foi magoado por quê? Não é que o pastor brincou e tal, mas eu fiquei magoado porque tinha acontecido isso. Irmãos, eu fiquei envergonhado com a minha brincadeira, com a minha atitude. Eu disse, não, irmã, eu que tenho que pedir perdão, não foi a minha intenção. Irmão, sabe o que isso trouxe? Perdão, reconciliação, paz, tranquilidade, de poder olhar, conversar e tudo ficar resolvido. Mas se isso não acontece, como caminhar? Essa irmã poderia te dizer, olha, não vou mais naquela igreja, não quero mais. Mas isso é maturidade. Consertar, corrigir. E isso traz bênção e paz, seguir a paz com todos e a santificação. E a santificação nos leva à maturidade, nos leva à responsabilidade de praticar a palavra de Deus. Fale, eu errei. Há uma história do empresário que era muito tranquilo, muito calmo, mas certo dia ele perdeu as estribeiras, como a gente diz. Ele ficou irado com seu funcionário por um motivo justo, e ele repreende ele com muita raiva. Depois ele vai se sentir mal pela intensidade das suas palavras, mas ao mesmo tempo ele tentava se justificar, dizendo, não, mas eu falei a verdade. Ele precisava ouvir isso, ele precisava saber disso. Talvez sim. Ele falou a verdade. Mas não podia se justificar a forma dele ter falado. E esse é o problema, nós queremos justificar a forma de transferência de culpa. Na verdade, ele estava transferindo a culpa da maneira que ele falou, que ele agiu, para o outro. Ele até admitiu que falou e que fez errado, mas sustentar que ele foi provocado e justificado pela atitude irresponsável do outro, não é correto. O que ele deveria de fazer agora? Será que ele teve coragem de dizer, eu errei? Eu ultrapassei o meu espaço? E essa natureza é uma natureza que a gente encontra nas crianças. Né? As crianças nunca são culpadas. As crianças sempre culpam os outros. Os pais sabem disso. Transferem a culpa para o outro, com receio, muitas vezes, da correção. Transferir a culpa é imaturidade. Então nós precisamos entender que nessa caminhada, nesse caminho, nós precisamos assumir realmente os nossos erros e não buscar justificativas diante dos nossos erros para tentar nos ausentarmos do nosso pedido de perdão. É um tema muito difícil esse. Precisamos muitos estudos para entender esse passo e para dar esse passo. Mas ele é muito simples quando o nosso coração está aberto à direção de Deus. Pedir perdão implica em aceitar a responsabilidade pelo erro, reconhecer o erro. Isso não é fraqueza. Não é fraqueza você procurar admitir, consertar. Paul Meyer disse que um dos mais importantes fatores para o sucesso é a disposição de admitir quando estamos errados. Admitir. Estamos errados. E dar o passo para nos reconciliarmos. Queridos, seguir a paz com todos e a santificação. Atentando diligentemente
porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Que nesse desafio, que nessa caminhada nós possamos arrancar, né? Não permitir que nenhuma raiz fique no nosso coração. Que a gente não venha carregar isso por anos na nossa vida, deixando se tornar algo que brote, que produza frutos e que contamine muitas pessoas. Melhor é arrancar essa raiz logo, não deixar nem ela criar raiz, né? Logo tirar esse sentimento através do perdão, através da reconciliação. Que nós individualmente possamos dar esses passos. Há um bom conselho que diz que, se necessário, você pode escrever esse teu pedido de perdão, detalhadamente, reconhecendo, enviando, pelo WhatsApp, por qualquer outra forma, admitindo o seu erro, pedindo perdão, e você vai experimentar essa graça, essa paz na sua vida, e você vai poder continuar nessa estrada. Muitas pedras vão surgir, muitas dificuldades, mas a cada uma delas o Senhor vai conceder graça, se o seu coração estiver aberto para andar pelo caminho do perdão. Amém? Vamos orar ao Senhor, e se você também já quiser, depois escrevendo os seus pedidos, né, de oração, pode compartilhar no Facebook, é mais fácil, talvez no YouTube também, para a gente estar orando aqui. Mas que o nosso coração possa estar assim aberto, e depois nós vamos louvar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu nos convida, Pai, a andarmos com o Senhor pelo caminho do perdão, Pai. Assim como Tu nos perdoas, assim como Tu, Deus, nos liberta, Senhor Deus, de qualquer empecilho de andarmos na Tua graça, Pai, desfrutarmos da Tua paz. Assim, Pai, nós queremos também liberarmos perdão, Senhor Deus, nos reconciliarmos, Pai, com pessoas que precisamos, Pai, para que elas e para que nós possamos permanecer em comunhão contigo, Senhor Deus, e prosseguir firmes, Deus, nessa caminhada, nesse processo, Pai, de santificação, Senhor Deus. Não permita, Pai, que nenhum coração, Pai, venha se endurecer, Pai, e se fechar, Pai, para realmente experimentar a Tua graça, Senhor Deus, o Teu perdão, a Tua restauração, ó Pai. Antes, Senhor Deus, que nesta noite haja decisão, haja escolha, Pai, de pedir perdão, de liberar perdão, para que o Senhor possa estar, Senhor Deus, abençoando, Deus, a cada vida. Eu te agradeço, Senhor Deus, te louvo, Pai, porque a Tua palavra, ela nos traz toda a direção que precisamos. E que bom, Pai, que Tu tens nos desafiado, a cada um de nós, Pai, a buscarmos fazer a Tua vontade. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar cantando agora. Tivemos vários irmãos, né, de aniversário nesse mês. Acho que tem mais aniversariante nesse mês. Mas hoje temos o Sérgio, né, que foi para São Paulo, que não está conosco aqui, da Chilene. Temos o seu Eudemir, né, que é seu Dutra, irmão Dutra, né, que Deus possa estar abençoando a vocês que estão aniversário hoje. Que o Senhor possa estar derramando também das suas bênçãos, né, sobre a vida de vocês. Um grande abraço para vocês. Vamos louvar então o Senhor. E se você em casa quer escrever um motivo, um pedido de oração, possa estar compartilhando, a gente vai estar orando aqui também depois. Então, irmãos, como a gente viu hoje aqui em Mateus 5, 23, diz que se você for entregar a tua oferta, e ali você lembrar, se você lembrar que o teu irmão tem uma coisa contra você, você deixa a oferta ali, vai lá e acerta com ele. E tem outro texto também que diz que quando você for entregar a tua oferta, e você lembrar que você tem alguma coisa contra ele, também você pega e deixa a tua oferta e vai e conserta com ele. Então não tem como escapar. Se você lembrar que você tem uma coisa contra ele, você vai lá e não entrega a tua oferta,
E se você lembrar que ele tem, souber que ele tem alguma coisa contra, você vai lá e conserta. Daí, só dessa forma você vai poder cantar esse canto que nós vamos cantar agora. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus. Amém. Esse é o novo mandamento que Jesus deixou aos seus discípulos, que deviam de amar uns aos outros, assim como Ele tem nos amado. Então, irmãos, aqui nós temos até agora um pedido de oração, né? Por questões judiciais da irmã Rangel. Você que está em casa pode estar interagindo, orando também por esses pedidos, né? No YouTube a gente vai ver depois. Mas, desde já, irmãos, vamos estar, né, nos fortalecendo, vamos estar orando. Não sabemos quanto tempo permanece essa situação, então, assim, na quarta-feira você pode vir e talvez dar espaço no domingo também para outros virem. E talvez nós temos visitantes querendo vir, que a gente não pode estar convidando por receio do espaço. Mas nós temos várias programações, numa delas você pode vir, não é verdade? Eu creio que é uma necessidade nossa, né? Não do lugar físico, mas estarmos juntos. Então você, seja bem-vindo, que puder participar dentro da faixa etária, né? Tanto na quarta, como na EBD, como no culto de domingo à noite. Vamos então mais uma vez agradecer ao Senhor, para que Ele possa estar também, né, nos abençoando nessa noite. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai, te louvamos e agradecemos pela liberdade que nós temos, pela oportunidade, Pai. Traga-nos a Tua paz, Senhor Deus, ao nosso coração. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos obedientes, Pai, à Tua palavra. Deus, se porventura, Pai, há alguma dificuldade, que o Senhor possa intervir, Senhor Deus, por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Nós temos irmãos que estão enfermos, que estão em tratamento. Nós temos agora essa questão também da Rangel. Pai, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Colocamos diante de Ti, Pai, para que Tu venhas agir, Pai, para que Tu venhas se manifestar, para que possamos Te exaltar e glorificar, Pai, porque Tu tens cuidado de nós. Desde já, Pai, Te agradecemos. E que agora, Pai, a Tua bênção possa estar sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, derramando, Pai, realmente do Teu amor, da Tua graça, Pai, e também a direção e a consolação do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Amém.